sacrifício não foi em vão. Seu sacrifício não foi em vão. Seu sangue me comprou. Graça e paz, igreja, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, todas as crianças que aqui estão também, Deus abençoe a vida das crianças, em nome de Jesus. E é um prazer e um privilégio de estar aqui na casa do Senhor novamente, para estarmos adorando nosso Senhor presencialmente, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Não todos, né? Tem que estar todos felizes, amém? Glória a Deus. Amém. Nós temos motivo para nos alegrar na presença do Senhor, porque se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu, amém? Glória a Deus. Queria abrir o culto hoje, amados, com um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Na minha versão diz assim: portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Amém? Amados, aqui o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo a continuar, a prosseguir, independente das adversidades que Timóteo tem enfrentado, que ele venha continuamente estar na presença do Senhor, para que ele não venha parar aquilo que o Senhor tem para a vida dele. E é justamente isso que o Senhor está falando aqui nessa noite, para que a gente venha continuar na presença dele, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. É isso que nós precisamos crer, e é isso que nós precisamos ter como evidência sobre as nossas vidas. Porque de fato tribulações, dificuldades, adversidades virão, mas nós jamais somos aqueles que vão retroceder. Nós iremos avançar em nome de Jesus. Amém? Por isso nessa noite se coloque de pé, vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E te pedimos, Jesus, que o Senhor venha manifestar da tua glória e do teu poder sobre esse lugar, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar falando a cada coração que aqui está, Senhor, aqueles que estão nos assistindo através dessa transmissão ao vivo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa se revelar a cada um desses corações, Senhor, que em nome de Jesus nós venhamos Te entregar a nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Senhor, que em nome de Jesus nós venhamos ter reverência a Ti, Senhor, e que nós possamos estar nesse momento parando tudo daquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Todos os nossos problemas ficaram lá fora, Senhor. Todas as nossas dúvidas, os nossos anseios, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, porque queremos estar aqui, Senhor, íntegros na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto a Ti, Senhor, como aroma agradável às Tuas narinas, Senhor. Que nesse momento nós venhamos verdadeiramente estar conectados no Teu trono, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para as nossas vidas, Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, fala poderosamente ao coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Que não seja apenas mais um culto, Senhor, mas que esse seja o culto, que o Senhor venha revelar aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te aplaudimos, glorificamos e exaltamos o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluias. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É momento de adorarmos ao Senhor, amém? Você que está em casa, prepare aí o teu momento de adorar ao Senhor também. Compartilhe a live em nome de Jesus. Que nós venhamos adorar a esse Deus maravilhoso, amém? Esse Deus que nos ama, aleluias. E o amor dele é infinitamente muito maior do que nós possamos imaginar. Ele nos ama, ele tem cuidado de nós. E eu não sei o que você tem passado, mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Quantos amam ao Senhor aqui? Amém?
Então, coisas boas a gente passa sorrindo, né? Mas que nesse momento você venha se alegrar no Senhor, porque independente do que estiver acontecendo, se forem coisas tristes, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? São todas elas. Então adore a Ele, entregue o teu melhor em nome de Jesus. Aleluia, se alegre na presença dEle. Ele está aqui neste lugar, adore a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Profundo mar, sua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Pode estar difícil, mas o Senhor está contigo. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Jesus, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. Aleluia, o amor dele não falha. Aleluia, ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia, todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. Aleluia. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor é contigo, você não está sozinho, aleluia. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem
Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Nós temos a quem recorrer, amém? Aleluia, nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia, e o que acontece é que muitas das vezes olhamos para as circunstâncias, que nós venhamos estar com os nossos olhos somente no Senhor. Somente no Senhor. Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer situação na tua vida. Apenas creia e continue olhando e ouvindo somente a voz dEle. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olhe somente para Ele, olhe somente para Ele, ouça apenas a voz dEle. Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar. Aleluia, ouça a voz do Senhor, adore a Ele. Aleluia. Guia-me pra que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame.
Glória a Deus. Queria chamar as crianças aqui à frente, para nós estarmos abençoando a vida das crianças. Todas as crianças. Quanta criança, né? Glória a Deus. Crente faz filho, né, irmãos? Uma televisãozinha, um Netflix. Amém. Igreja, estenda as mãos aqui para frente. Vamos abençoar a vida das crianças. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida de cada um desses pequeninos que aqui estão, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome o coração dessas crianças nas tuas mãos, Senhor. Sabemos de tudo aquilo, Senhor, que nós temos vivido em meio a essa pandemia, Senhor. Sabemos das dificuldades, Senhor, que muitos e muitos pais enfrentam em manter essas crianças dentro de casa, sem aula, Senhor. Mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo é soberano e que Ele é maior do que todas essas coisas que é transmitida através da televisão, através de YouTube, através de todas essas mídias digitais, Senhor. Ó Deus, na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo aquilo, Senhor, que possa estar tentando adentrar o coração dos Teus filhos, Senhor, e que a Tua palavra que vai ser plantada nesses corações de uma forma divertida, de uma forma lúdica nessa noite, possa criar raízes no coração dessas crianças, Pai, em nome de Jesus. E assim como a Tua palavra diz que jamais eles venham se desviar desse caminho até ao envelhecer, Senhor, eles sempre vão estar nos Teus caminhos, Senhor, porque eles são heranças do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, nós consagramos a vida dessas crianças em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar e capacitar cada uma das tias que irão estar na classinha, em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem à vontade, podem ir para a classinha, sem correr. Amados, hoje nós estamos aqui com nosso pastor Ari, né? Queria estar chamando o pastor Ari aqui na frente. Pastor Ari, que é lá de Vicente Carvalho, junto com o pastor Nizuzi, vai estar sendo o vaso de honra que vai estar trazendo a palavra hoje. Tive o prazer e o privilégio de ter aula com esse homem na faculdade teológica. Costumava chamar ele de Rabi, de tanta sabedoria de Deus que tem sobre a vida desse homem. E eu creio que continua, né, pastor? Então, é uma honra e um privilégio de poder estar aqui nessa noite para que ele possa estar trazendo a palavra para a gente. Amém? Vamos estar orando pela vida do pastor Ari. Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar pela vida do pastor Ari. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa noite, mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Está aqui, Senhor, Teu servo, pastor Ari, homem de Deus, Senhor, homem íntegro na Tua presença, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor continue usando a vida do Teu filho, Senhor, conforme te apraz, Senhor. Que não venha ser o pastor Ari, homem, Senhor, mas que o Teu Espírito possa usá-lo, Senhor, como um instrumento de bênção sobre as nossas vidas e trazer aquilo, Senhor, que está no Teu coração para as nossas vidas, Pai. Por isso, usa poderosamente a vida do pastor Ari, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Boa noite, graça e paz. Vocês conseguem me ouvir? Amém? Dá para tirar um pouco do meu retorno, por gentileza? Vocês estão me ouvindo bem, né? Isso. Pode tirar o meu retorno, pode deixar bem baixinho, contanto que eles me ouçam lá. Tá bom, queridos? Primeiramente, Deus os abençoe. E segundo, eu estou feliz de estar aqui com vocês, para cultuar a Deus e alimentar a nossa fé através desse alimento que é a palavra de Deus. Obrigado, Salatiel.
você vai ganhar o mesmo galardão que eu, tá bom? Você sabe que Jesus fala em Mateus que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos receberá o mesmo galardão, a mesma bênção. Então, quando o Adonis for fazer uma visita, um copo de água já é suficiente, tá bom? Ele já vai ficar muito satisfeito com um copo de água, uma vez que vocês vão receber a mesma bênção que eles. Então, o que passar disso é bênção dobrada, né? Então tá, vamos direto ao assunto. Queridos, eu estava pensando, no meio dessa pandemia, de tantas perdas, tantos sofrimentos e padecimentos, pessoas que perderam filhos, perderam mães, pais. Ontem eu estava retornando de São Paulo, eu fui até Guarulhos levar a minha cunhada, que foi em definitivo para Portugal, e fomos levar. O voo saiu às 17h15, mas a gente saiu um pouco mais cedo para fazer check-in, essas coisas. E lá eu não olhei as mensagens do WhatsApp. Fiquei o tempo ali, minha esposa foi comigo, minha filha, meu filho. E quando eu cheguei em casa à noite, eu fui ver as mensagens do WhatsApp. E a pastora Ruth já fazia desde março que eu não conversava com a pastora Ruth, que tem um ministério lá em Praia Grande. Desde março. Nós éramos colegas na juventude, né? Ela era da Igreja Batista, eu era da Assembleia de Deus. E foi um tempo bom. A tenho como uma irmã, né? Muito amada pela minha família. E eu, quando abri a mensagem, isso foi em março, o acontecido. Ela falou: como é que você está, meu querido irmão, em Cristo? Fiquei esse tempo sem lhe dar notícias. Peço oração pela minha casa. Eu peguei Covid, meu esposo pegou Covid, minha filha pegou Covid, o meu filho pegou Covid, mas Deus o levou. O levou. Foi de março até agora há pouco uma batalha. Uma batalha. E nessas horas a gente tem que ser sincero. O que é que a gente vai dizer? O que é que a gente vai falar? E eu fiquei muito triste, eu cheguei muito cansado. Eu falei: olha, eu não tenho nem palavras. Agora eu não tenho nem palavras. A não ser que Deus console o coração de vocês. Eu vou descansar, estava muito cansado. E hoje eu falei: olha, vamos marcar para a semana próxima para a gente conversar alguma coisa. Então eu fiquei pensando sobre isso, sobre o sofrimento, e eu falei: Deus, que texto eu poderia compartilhar com os irmãos na noite desse dia, que esteja relacionado a essa questão de sofrimento, essa questão de exclusão social, dentro do contexto que vivemos hoje. Falta de vacinas, né, falta de emprego, né, falta de UTIs. Né. Hoje eu não sei se está da mesma forma, mas até 2 meses atrás estávamos em lockdown porque as UTIs estavam todas lotadas, né, esse tipo de exclusão. E eu quero então compartilhar com vocês. Vocês só me ouçam, que eu já estou com a Bíblia aberta aqui. Eu vou ler para vocês João capítulo 5, não vou sair daqui, tá bom? Vocês só ouçam, façam as suas anotações, não vou sair daqui, tá bom? Então eu quero compartilhar esse texto, que é um texto que eu destaco
como um dos textos mais importantes dos milagres de Jesus. É a cura do paralítico no tanque de Betesda. Amém, queridos? Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, e aí eu faço uma reflexão com vocês, tá? Vocês vão me ouvir, e o Espírito Santo de Deus vai ministrar o coração de vocês, porque é Ele que ministra, né? A gente é apenas o instrumento, mas quem ministra no coração da gente, no meu coração, no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Longe de mim pensar que sou eu que vou convencê-los. Longe de mim. É Ele que faz essa obra. Eu apenas sou o instrumento que penso a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração de cada um de vocês. Amém, queridos? Deixa eu ler para vocês. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Se quiser colocar aqui a NVI. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E o versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém, queridos? Assente-se, por favor. Então, é um sermão expositivo. Vou falar só do texto aqui. O versículo 1, quantos conheciam essa passagem? Quantos conheciam? Quase todos conhecem essa passagem, né? Aqui tem coisas que, se a gente lê rapidamente e a gente não refletir, não pensar, a gente não enxerga a profundidade da razão desse texto estar aqui. É um dos textos mais impactantes quando diz respeito aos milagres de Jesus. E a gente vai saber por quê. O versículo 1, João traz aqui uma informação. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Esse versículo 1 aqui, João está me dando aqui 2 informações nesse versículo 1. A primeira informação aqui, isso eu sei pelo contexto, né? São textos paralelos, que eu não vou ler. João está dizendo aqui que Jesus, seguindo a sua trajetória, ele está saindo da Galileia, norte de Jerusalém, e ele estava indo para a Judéia, sul, Jerusalém, sul. Então, João me traz essa informação. Então, Jesus sai da Galileia, lá do norte. Você pegando uma Bíblia de estudo, você vai ver ali.
a Palestina na época de Jesus. A Galileia fica no norte, a Judéia fica no sul, e por aí vai. Então, seguindo uma trajetória ministerial. Então, ele estava... Outra informação nesse versículo 1 é que ele estava indo para uma festa em Jerusalém. São duas informações nesse versículo 1. Uma festa. Aqui João ele não especifica que festa é essa. Mas tem 3 calendários de festas judaicas que é imperativo que os judeus participem. Apesar dele não especificar aqui, poderia ser a Páscoa, uma das grandes festas. Poderia ser Pentecostes, também uma das grandes festas dos judeus, ou festa dos tabernáculos, né? Poderia ser uma dessas festas aqui. O versículo 1 traz essa informação. E o interessante aqui, quando você vai fazendo a transição do versículo 1 para o versículo 2, versículo 2 diz que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tem 5 entradas em volta. É uma transição. Então Jesus ele vai para Jerusalém, participar de uma dessas festas, mas Jesus ele gosta de estar com as pessoas. Era uma festa importante. Judeus da Palestina não perdiam essas festas. Então eles vinham da Ásia, da Europa, da África, tudo ali, né, tudo perto, tudo próximo. Mas Jesus ele escolhe um lugar dessa cidade de Jerusalém para fazer uma visita. E esse lugar é apresentado aqui no versículo 2. E ele fala que esse tanque de Betesda, ele dá aqui uma referência geográfica. Ele fala, esse tanque de Betesda ficava perto da porta das ovelhas. Então João ele vai trazendo detalhes desse texto. Perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era o lugar por onde as pessoas passavam com as suas ovelhas para levar para o templo, para oferecer a Deus sacrifício. Era por essa porta aqui. Qualquer pessoa que quisesse oferecer a Deus uma oferta de animal tinha que passar por essa porta aqui. E João fala, esse tanque de Betesda ficava perto da porta das ovelhas. E João, então, ele dá a característica também como era esse tanque de Betesda, porque se a gente não prestar atenção, a gente vai pensar que é um tanque batismal. Muitas igrejas têm assim no púlpito um tanque batismal grande, que dá para botar até 20 pessoas, um tanque assim. Eu, quando estava no Ministério Vida Nova, lá na matriz, na Manuel Tourinho, foi feito um tanque no altar. Todo o altar era um tanque, e por cima uma tampa, né, com aquele processo que ela é como se fosse porta de abrir, que vai assim abrindo lateralmente, e ali entrava 20 pessoas, e dava para ali fazer o batismo à noite, 300, 400 pessoas ali. Então, a gente pensa que o tanque de Betesda tem essa característica, mas aqui ele diz que esse tanque de Betesda, que em aramaico significa Casa de Misericórdia. Os judeus colocaram esse nome, Casa de Misericórdia. Mas ele me traz uma informação que ele tinha 5 pavilhões. 5 pavilhões, não é pouca coisa. Então, é uma área muito significativa, é uma área grande. Os 5 alpendres, depende da versão. 5 pavilhões. E ele fala, no versículo 3, que ali costumava ficar uma grande multidão, espalhado por esses 5 pavilhões. Uma grande multidão, é o que está aí no versículo 3. Né? Costumava ficar grande número de pessoas doentes, uma grande multidão. E aqui ele lista, né,
os inválidos, os cegos, os mancos, os paralíticos, eles esperavam o movimento das águas, então eles ficavam ali. Era uma grande multidão, ele fala aqui. Então Jesus, ele sai de Jerusalém, ele sai da festa, ele troca a festa por esse ambiente aqui. Isso aqui ficava num local da cidade de Jerusalém, e olha, né, a multidão que Jesus vai visitar. Então ele troca a festa, o glamour, né, pelas questões sociais. Jesus gostava de ficar no meio das pessoas, porque ele tinha um objetivo de libertar essas pessoas. Esse era o objetivo de Jesus. Era o foco de Jesus. E esse texto, ele traz informações muito impactantes, porque quando você sai do versículo 3, que mostra essa grande multidão de pessoas que ficavam ali, né, na proteção desses alpendres, ou desses pavilhões, se eram muitos mesmos, né, eles vinham e ficavam ali. Porque o versículo 4 diz que de vez em quando Deus mandava um anjo, e a interpretação aqui é literal. Não é uma interpretação figurada. A interpretação aqui é literal. Porque as pessoas aqui são reais. Essa grande multidão que estava sofrendo aqui, né, não é uma figura de linguagem. Isso aqui é literal, isso aqui. Amém, queridos? Era literal. Então, de vez em quando, Deus mandava um anjo. Então, esse de vez em quando, vocês acham que é o quê? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Não. Esse de vez em quando aqui, quando você vai estudar, era uma vez ao ano. Estão compreendendo isso? De vez em quando, uma vez ao ano. Então, essas pessoas que se aglomeravam nesse ambiente, você já viu as condições. Mancos, eles vinham de tudo quanto era lugar para Jerusalém, para esse lugar. Então eles vinham e não podiam mais voltar. Eles ficavam aqui. É aqui que eles ficavam, debaixo desses alpendres aqui. E aí, no versículo 4, você consegue perceber algo muito importante, né? Que fala que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse, você já viu a multidão, tudo olhando, né, ali para aquele tanque, observando. Então eles sabiam, né, quem já estava ali há muito tempo e não conseguia entrar primeiro, ficava ali. Então ele sabia que, né, tecnicamente um ano, vamos colocar assim, não era que era 12 meses como é o nosso calendário, mas tecnicamente eles falam um ano. Um ano. Então eles ficavam ali. E aqueles que iam chegando perguntavam quando foi, né, o último milagre aqui. Então eles falavam, então, cara, eu não vou voltar mais para casa, eu vou ficar aqui pelas condições. Cegos, mancos, coxos, era uma multidão de pessoas aqui. Então, esse versículo 4 aqui, ele mostra uma coisa muito importante, porque isso se chama exclusão social. Esse versículo 4. Eu disse o quê? Exclusão social. Por quê, irmãos? Porque todos os dias chegavam pessoas. Todos os dias chegavam pessoas. Ia aumentando o número de pessoas nesse ambiente e aqui. No que tornava o sofrimento das pessoas nesse ambiente um sofrimento inaceitável. Por quê? Porque só uma pessoa, uma vez ao ano, era abençoado. Quando o anjo agitava as águas, o primeiro que descesse, não importava a doença, se era coxo, se era manco, se era cego, se era surdo, era curado. O versículo 4 diz exatamente isso. Então, esse versículo 4, ele traz uma denúncia de exclusão social. Essas pessoas que estavam aqui eram a margem da sociedade da época. Aos olhos daquela sociedade que estava na festa,
Essas pessoas não existem, essas pessoas não aparecem. Então, a gente só sabe, abro um parênteses, porque eu quero seguir o texto aqui, mas é o que eu pensei durante o dia. A gente só sabe que tem milhares de famílias que estão com as despensas vazias, porque a televisão está mostrando. Entenderam isso? A gente só sabe que tem milhares de famílias que saíram do mercado de trabalho porque a televisão está mostrando. Isso é uma exclusão social. A gente só sabe que alguns poucos recebem essa Bolsa Família porque a televisão mostra, e mesmo assim a dificuldade dessas pessoas que não têm celular, que não têm internet, não conseguem acessar e tem que tomar um celular emprestado de alguém para poder acessar, se cadastrar e ainda dar uma oferta para quem fez isso. Como é que chama isso? Exclusão social. Nessa época já existia. Aqui é pior, porque aqui se trata de patologias, aqui se trata de doenças e de enfermidades. Quantas pessoas que se recuperaram da Covid, né, estão aí precisando de assistência e não tem? Isso é uma exclusão social que gera profundo sofrimento, né? Então você se reportando para cá, você imagina que alguém que ama essas pessoas vem junto com essas pessoas, tecnicamente falando, ou vem e deixa e volta porque sabe que não tem como ficar aqui o tempo todo e de tempo em tempo traz uma assistência para essas pessoas. Isso aqui se trata de famílias. Esse versículo 4, ele traz essa denúncia de exclusão social. E a gente pergunta, mas onde é que está Deus? Deus está no meio das pessoas. Jesus não saiu de Jerusalém de uma festa e não veio para cá? Não é isso que a gente está lendo? Então Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a sua causa. Deus se importa conosco. Deus não está ausente ao sofrimento de quem quer que seja. Deus não está ausente. E aí, quando você sai do versículo 4 e você vem para o versículo 5, aqui está o personagem desse texto, que era o paralítico do tanque de Betesda. É versículo 5 e parte do versículo 6, a parte A, só a parte A do versículo 6. Aqui está o paralítico. E aqui está a prova que o sofrimento nesse lugar era muito perverso. Aqui está a prova. Porque você lendo o versículo 5 e só parte A do versículo 6, você vai ver como era imenso o sofrimento naquele lugar. Quantos anos esse homem estava aqui prostrado? 38 anos. Só para você ter uma ideia, um homem estava ali há 38 anos. 38 anos ali. Só para você ver o sofrimento desse lugar. E Jesus, ele vai e ele olha essa multidão do versículo 3. Ele olha. E Jesus, ele consegue, através de um dom espiritual, né, chamado de discernimento, discernir as coisas. De conhecimento, é um outro dom espiritual, né, de sabedoria. Ele consegue, no meio daquela multidão, nesse versículo 5 e 6, só parte A do 6, ele consegue enxergar por uma razão particular, por uma razão única e por um motivo específico. Ele consegue enxergar
esse homem. Não é isso que diz o texto? Ele consegue enxergar. No meio da multidão, ele consegue destacar esse homem. Por uma razão particular, um motivo específico. O motivo específico aqui é simples. Ele era o único ali que estava há 38 anos. O único. Não é que não houvesse outros tão necessitados como ele, mas Jesus o destacou, porque ele era o único que estava ali há quase 4 décadas, naquele lugar. E no finalzinho do versículo 6, no finalzinho, Jesus interroga esse homem. Interroga. Versículo 6, o finalzinho. Estão acompanhando aqui? Está aqui, não está? Ele interroga esse homem acerca de ele querer ser curado. Jesus chega a ele e fala: você quer ser curado? Finalzinho, não é isso? Parece uma pergunta fora de propósito. O que vocês acham disso? Enquanto eu tomo um gole de água. Há quanto tempo o homem estava aqui? 38. Qual era a doença dele? Uma paralisia. Ele estava deitado ali numa cama. Então Jesus chega e fala: você quer ser curado? Parece uma pergunta fora de propósito. É a mesma coisa de você chegar num hospital para visitar uma pessoa e você perguntar: você quer ser curado? Não é fora de propósito? Sim ou não? É fora de propósito. Mas o que a gente aprende aqui com essa pergunta de Jesus? As pessoas não chamavam Jesus de mestre. Rabi quer dizer mestre, aquele que ensina. Jesus nunca pregou. Você não vê na Bíblia, no Novo Testamento, pregação de Jesus. Jesus sempre ensinou. O mestre, você estudando cultura hebraica, e a gente dá essas aulas na FATEP, o mestre, ele se assenta. Quando você vê Jesus falando assim: pegue, Pedro, pega o barco e leva um pouco para dentro da água, um pouco mais aí, alguns metros, né? Significa dizer que Jesus ia sentar-se ali, para ficar num ângulo, que ele pudesse ver melhor as pessoas, porque ele ministrava ali, praticamente o dia todo. Pessoas que eram ministradas, satisfeitas, iam embora, e os que iam chegando e ocupando o espaço. Os mestres, os rabinos de Jerusalém, a mesma coisa. Assentava-se no chão, o mestre sentava-se no chão e os alunos sentavam ao redor e ali ele ensinava. Porque ensinar é pensar, é refletir. Não é apenas ler. É saber o objetivo, o propósito daquilo ali. O propósito histórico, o propósito religioso, né? Cultural, político, essas coisas. Então, quando Jesus fala assim, isso aqui é que é muito interessante, né? Quando Jesus está aqui indagando, né, sobre o interesse desse homem de ser curado. Jesus, como mestre, aqui você vai enxergar um objetivo didático, e ao mesmo, não só em relação à cura daquele homem, mas também no aspecto psicológico. Estão entendendo? O objetivo didático de ensinar algo, não para aquele homem, mas para a gente. Não só para ele, mas para mim. Tem uma didática aqui, um objetivo de ensinamento, mas também
psicológico aqui. Quer ser curado? Por quê, irmãos? Porque esse homem já estava ali há 38 anos. E é importante, às vezes, a gente estudar algo sobre sofrimento. E eu vou citar um texto que não está aqui, porque eu estou só no capítulo aqui. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança tardia, né, enfraquece o coração. Como que vocês interpretam isso? Há quantos anos esse homem esperava ser curado? Esperança, 38 anos. E Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz que essa esperança tardia, né, ela enfraquece o coração. O coração aqui é a pessoa, né? O homem com a sua psique, o homem com a sua alma, né? Então, é claro que a pergunta de Jesus era saber se esse homem de fato queria ser curado. Por quê? Porque, irmãos, isso é uma verdade. Tem pessoas que quando passa muito tempo dentro de uma situação, ele acaba se acostumando com aquilo. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Não estou falando que isso é uma regra. Isso não é uma regra. Mas a Bíblia respalda isso. Provérbios 13, 12 diz que a esperança que demora muito, né, o enfraquecimento do coração é a desmotivação. A pessoa acaba se habituando com esse contexto de escravidão. O pastor Ivan, eu sempre trago isso à minha lembrança, porque isso é um fato. O pastor Ivan congregou com a gente lá na Peniel de Vicente de Carvalho, pastor Adonis. Ele, ministrando um culto, ele falou, ele pastoreou uma igreja no interior de São Paulo há muito tempo. Ele falou que tinha uma ovelha que era membro e tinha um problema de saúde e estava afastado do INSS. E tinha os curos de libertação, e o Erivan perguntou para ele: você tem fé, né, de que se nós chamarmos aqui, a liderança que está aqui, era um culto de oração específico à noite, e a gente ungir você, né? O homem já estava há muito tempo naquela situação. E ungir você, você crê que você pode ser curado? E a resposta dele foi simples: não, eu não quero ser curado, porque senão eu vou perder o meu benefício. Percebeu que a pessoa acostumou-se àquela situação? Então, a pergunta de Jesus, né, ela tem uma didática. E sabe, uma razão específica, é saber como é que está o psicológico da pessoa, saber como é que está a mente da pessoa, porque se a pessoa não quiser, Deus fala: desculpa, mas eu não posso fazer nada, você não quer. Isso é importante, essa informação aqui é importante, ela não está aqui por estar, você quer ser curado, que parece um despropósito. Isso aqui tem uma didática dentro disso aqui. Compreenderam isso? Você quer? E até hoje o Espírito Santo de Deus pergunta para a gente: você quer realmente isso? Você quer ser curado das suas emoções? Porque a cura das emoções é uma cirurgia. E você sabe como é a cirurgia. Uma cirurgia. Dói. É doloroso. O processo de cura da alma, das emoções, é doloroso. E muita gente não quer. Não mexe nessa área da minha vida, pelo amor de Deus. Estão entendendo a mensagem? Só que ele não percebe que ele está paralisado numa maca, agora figuradamente falando. Por isso que Jesus perguntou. Então é didático, né? E aí você vai para a resposta do homem, que está no versículo 7. Tem uma resposta aqui no versículo 7. Quando ele diz, né? Vocês estão olhando aqui, não estão? Então tá bom. Quando ele diz para Jesus algo muito importante, nesse versículo 7 aqui. Ele não ficou ofendido pela pergunta do Senhor Jesus. Pelo contrário. Muito pelo contrário.
Primeiro, a resposta dele, você olhando o versículo 7, é uma resposta desesperançosa. Consegue enxergar? Consegue enxergar isso? Desesperançosa em que sentido? Né? Sobre a possibilidade de alguém pegar ele, quando o anjo descesse para mover aquelas águas, falar, qual é a possibilidade de alguém estar aqui comigo e me fazer chegar no tanque e me jogar naquela água? Qual é a possibilidade? Qual foi a resposta dele? Nenhuma. Estão vendo aqui? Então ele foi sincero. E por que a gente não é sincero com Deus? A gente quer mostrar uma fé que muitas vezes a gente não tem com relação a certas situações. Vocês estão entendendo a mensagem? Porque nós somos forçados. Não, você tem que crer. Pastores, não é você. Analise o contexto de cada pessoa. Analise o quadro de cada pessoa. Analisa cada patologia de cada pessoa. Analisa. Eu dei o exemplo do Erivão, o cara falou que não queria. Porque ele não queria perder o benefício dele. Esse aqui falou, não, eu quero, mas só que não tem ninguém, né, para me ajudar. Não tem a menor possibilidade. Não tem ninguém. Possibilidade zero. Mas já estava ali há 38 anos. Por isso que Jesus deu a atenção especial para ele. Ninguém estava ali há 38 anos. Todos estavam ali por uma razão. Mas ninguém estava ali há 38 anos. Dentro dessa exclusão social que mostra o versículo 4. E ali foi uma oportunidade, você olhando aqui o versículo 7, dele externar, colocar para fora, né, as suas emoções. Embora o que eu vou falar não está no versículo 7, mas você se colocando no lugar dessa pessoa, dentro desse contexto aqui, você consegue perceber nessa fala dele, que ele está falando assim, Senhor, eu enxergo o meu estado. Veja o versículo 7, vê se não é isso que ele está falando. Estão enxergando? Eu estou enxergando o meu estado. Vê se você não enxerga isso. Eu estou completamente abandonado. Está isso no versículo 7? Eu estou parafraseando. Está ou não está? Eu estou abandonado. É assim que eu me enxergo. Abandonado. Você já teve esse sentimento? Senhor, eu me sinto só. Eu me sinto abandonado. Eu tenho uma leitura do que está acontecendo comigo. Mas o meu contexto não depende mais de mim. Eu preciso de uma mão estendida. E aqui ele faz uma denúncia aqui. Esse versículo 7. Ele fala, eu estou parafraseando aqui, pensando a mente dele. Ele fala, Senhor, esse lugar aqui, que é chamado Casa de Misericórdia, é um lugar de individualismo. É um lugar de egoísmo. Qual era o nome do tanque? Betesda. Em aramaico, Casa de Misericórdia. Ele fala, esse lugar aqui é um lugar onde impera o individualismo. E onde tem individualismo, tem o que? O egoísmo. Você enxerga isso aqui. Correto? É a nossa sociedade. É a nossa sociedade. Talvez você faça uma reflexão. O que é que eu tenho em casa que eu posso compartilhar com quem está sentindo-se abandonado? Aí você vai na sua despensa, está lá. A despensa está abastecida.
Estou agora numa figura de linguagem para hoje. Mas às vezes, as pessoas têm também na sua despensa o pão de cada dia. Mas o que é que ela não tem? O abraço. Vocês viram uma cuidadora, que foi reportagem do Fantástico, que foi capa de uma revista internacional aqui do Brasil, né, que ganhou com a melhor foto do ano de 2020. A melhor foto. É belíssimo. Era um lar de idosos e criaram uma capa, tipo essa que você usa para se proteger da chuva. Então você fica de um lado da capa e a pessoa fica do outro lado. E ali vocês se abraçam. Mas foi um abraço tão verdadeiro, uma cena tão espetacular. Se você for no Google e colocar isso, né, cuidadora brasileira que ganhou um prêmio internacional com um abraço tão fraternal. E esse fotógrafo não é brasileiro, ele estava cobrindo a Covid e ele por acaso foi nessa casa onde cuida das pessoas idosas. E aí a reportagem chegou a esse lugar e perguntaram: qual é a sua maior necessidade? Pasme. Um abraço. Eu só quero um abraço. Ah, pastor, mas nessa pandemia não dá para abraçar. Sim. Que tal um olhar? Que tal um pouco de atenção? Como é que você pode fazer isso? Celular. Alô. Querido, como é que você está? Como é que você está? Você quer falar? Se quiser, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Você não precisa falar nada. Quem está lá é quem quer falar. Só que essa sociedade individualista e egoísta não enxerga você. É o que ele está falando aqui. Estou abandonado. Então isso, para a gente que realmente quer ser útil, porque, irmãos, o que é o amor? Biblicamente falando. Né? O que é o amor? Você olhando a história de Jesus, como é que ele amava as pessoas? Amando publicanos que eram rejeitados, né, pela sociedade da sua época, que eram judeus que trabalhavam para o Estado, Receita Federal. Amando os samaritanos, amando prostitutas, amando essas pessoas. Lembra de João 4, a mulher samaritana? Então, amor é relacionamento. E relacionamento é servir. Isso é a essência do Evangelho. Se a gente não entendeu isso, a gente não está crescendo, a gente não está amadurecendo. Porque é isso, amor é isso. Deus não amou a mim e a você, que deu o seu Filho para nos servir. Jesus não foi, mas Ele não mandou o Espírito Santo que está nos servindo, nos assistindo. Isso é a essência do Evangelho. Então, quantas pessoas estão abandonadas e denunciam esse individualismo da igreja, que muitas vezes, ao invés de dar, tira a esperança, tira as perspectivas das pessoas, né, implantando medo, o terrorismo psicológico. Vocês estão entendendo a mensagem? Eu só estou lendo o texto, eu não ensaiei nada. O texto é exatamente isso. Percebe que é exatamente isso? Isso aqui é uma mensagem. E para concluir,
Vocês estão se alimentando? Deus está falando? Porque é o Espírito Santo que vai falar no seu coração, não sou eu. Eu estou apenas reproduzindo a palavra. Mas eu tenho total clareza que eu não posso fazer nada além de transmitir a palavra. É o Espírito Santo que vai trabalhar aí no seu coração. A maneira dele, o modo dele, se você permitir que ele faça. Porque esse diálogo só está sendo construído aqui porque o homem permitiu. Entende isso? Então, versículo 8, Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 8, para a gente finalizar o texto aqui. Pega a sua maca. Aqui. É como se Jesus falasse assim, olha, eu sei que você tem um projeto. Eu sei que você tem um projeto. É bom o seu projeto. Qual era o projeto do homem? Se você fizer uma contagem regressiva, ele estava há 38 anos, correto? Faz uma contagem regressiva e volta para a estaca zero. Olha, alguém da família me leva para lá, né? Seu projeto, me leva para lá e me deixa aqui. Né? Lá não é um lugar de individualismo, lá não é um lugar de egoísmo, então alguém, Deus há de mandar alguém que me ajude a chegar nas águas, a chegar no tanque. E aí, como qualquer um que entrar ali primeiro é curado, eu volto para casa. Esse era o projeto dele. Mas passaram-se os anos, e para não ser muito redundante, é o que a gente viu aqui. Então Jesus fala, eu sei que você tem um projeto. Não é assim com a gente? Não é assim? O nosso projeto? Em nome de Jesus, eu vou para lá, isso aqui, essas coisas. Né? E vai dar certo. E o tempo vai passando e não vai dando certo. Até que Deus fala, chega de sofrimento. Olha, eu tenho um projeto para você. Se você quiser, esse aqui é o projeto. Se você quiser, ele é bem simples. E, imagina a conversa, mas que projeto o senhor tem para mim? Simples, você vai levantar, se você acreditar, você vai levantar, você vai pegar a sua cama e você vai voltar para casa. Você acha que esse homem conhecia Jesus? Não, ele não sabia quem era Jesus. Tá? Isso eu lhe asseguro, esse homem estava alheio a Jesus. Jesus não se identificou como sendo Deus. Não, é um diálogo de duas pessoas ali. Simples. Isso é meu projeto para você. Você quer? A atitude diz que ele aceitou. Então, isso chamou a atenção desse homem. Chamou a atenção. Porque Jesus, sem rodeios e sem cerimônias. Você vê isso aqui no versículo 8, não vê? Sem rodeios e sem cerimônia. Falou, levanta. Pega a tua cama e vai para casa. Olha só, irmãos. O homem levantou, ele creu. Ele acreditou. Levantou, uau. Ele não sabia quem era Jesus. Mexeu as pernas. Finalmente, nesse lugar, tem o bom samaritano. Mas ele não sabia quem era Jesus. Você percebe como Deus enxerga você? No meio da multidão, Deus enxerga você. A questão é, quando é que Ele vai querer mudar a tua sorte? Isso é que é a questão. Isso é que é a questão. Por isso a importância da fé. Por isso a importância da esperança, de você não desistir. O que teria acontecido se esse homem tivesse desistido um dia antes de Jesus chegar lá? Isso é a fé. Sabe o que aconteceu? Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado. Não foi isso? Imediatamente. Numa fração de segundo. A paralisia daquele homem acabou-se. Numa fração de segundo.
Ou seja, ficaram para trás, numa fração de segundo, quase 4 décadas ficaram para trás. Numa fração de segundo. Sem a necessidade angelical, o anjo que vinha descer para mover as águas, sem a necessidade de ser jogado nas águas, sem necessidade nenhuma. Aquele homem não sabia que a sua história seria radicalmente mudada naquele dia. Ele não sabia disso. Por isso que a gente fala, todo dia Deus opera milagres. Todo dia pode haver a possibilidade de Deus operar aquele milagre que cada um de vocês sabe. Então, eu finalizo assim. Por que será que Jesus escolheu essa história para que nós estivéssemos lendo? Será que não é com o objetivo de nos encorajar, com o objetivo de nos motivar dentro do sofrimento de cada um, a enxergar, dentro dos nossos sofrimentos, a enxergar que assim como essa história se desenrolou, a gente entender que o meu sofrimento, que o seu sofrimento, ele pode mudar a qualquer momento. Como mudou o sofrimento desse homem. No abrir e piscar de olhos, 38 anos ficaram para trás. Tanque de Betesda, casa de misericórdia. Mas você vê no contexto que era um lugar de profundo sofrimento, de dores prolongadas, de exclusões sociais. Talvez esse paralítico já estivesse perdendo a sua esperança. São 38 anos. Talvez estivesse perdendo a sua esperança. Mas a boa notícia é que quando Jesus entra em cena, ele muda toda a situação. João 5,17. Está lá. Ele fala, meu pai trabalha. Nós trabalhamos, continuamos trabalhando. João 5,17. Está aqui, né? Não é isso? Continuamos trabalhando. Meu pai sempre trabalha. E eu também. E você pergunta, que trabalho é esse? Esse aqui, ó. Trabalhando na vida do Adonis, trabalhando na sua vida, trabalhando na extensão da sua família, alcançando pessoas, mudando radicalmente a história de vida dessa pessoa. O trabalho de Deus não parou. Desde a fundação do mundo, Deus vem trabalhando com pessoas. A prioridade de Deus não é coisas. A prioridade de Deus é você. Eu quero aqui profetizar que a sua situação, ela pode mudar. No momento. No momento. Aí não depende de você crer ou não crer. Quem decide é Deus. Esse homem não conhecia Jesus. Ele conversou com Jesus sem saber quem era Jesus. Mas na hora que a palavra ardeu no seu coração, ele acreditou. Pegou o projeto dele e jogou fora. Falou que era o seu. Eu vou me levantar. E o milagre aconteceu. Só depende de você. Muito obrigado. Deus os abençoe. Pastor Adônia.
Glória a Deus. Quantos foram abençoados através dessa palavra? Glória a Deus. Por isso que eu chamo esse homem de Rabi, amados. Mestre, né? Rabi Ari. Amém? Fez até a citação dele mesmo aqui hoje. Rabi. Glória a Deus por isso. Amém. Creio que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, né? E saímos daqui essa noite edificados através dessa palavra, né? Glória a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe grandemente sua vida, a vida de toda a sua família. E é sempre um prazer poder ser edificado através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amados, antes de nós estarmos finalizando, eu queria dar alguns recados aqui para os irmãos. Breves recados, né? Amanhã, segunda-feira, nós continuamos aqui com a nossa oração. Queria chamar o louvor aqui em cima. Nosso culto de oração mudou, né, das quartas para as segundas, né? Então, se você tiver um horário disponível, amanhã às 8 horas da noite, estejam aqui para nós estarmos orando juntamente com os irmãos. 8 horas da noite. Terça-feira, as células continuam online ainda. Infelizmente, ainda não tivemos autorização do Ministério para retornar às células presenciais. Então peço um pouquinho mais de paciência para os irmãos, né? Nós temos visto, né, muitos testemunhos aí, infelizmente, de pessoas sendo acometidas através desse vírus, né? Então, que a gente possa fazer a nossa parte aí, se resguardar. E a célula, infelizmente, como a gente sabe que são células nos lares, não tem como ter um distanciamento social, mesmo que use máscara, passem álcool em gel. Então, a gente sabe como é que é, né? Então, que a gente venha continuar com as células online, né? Às 8 horas da noite. Quinta-feira, nosso culto também às 8 horas. Sábado, célula dos jovens e adolescentes. E dois recadinhos que eu queria dar aqui. No dia 11 do mês que vem, eu já estou falando com um mês de antecedência para você já ir se programando. Dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, nós teremos aqui o culto do Dia dos Namorados, amém? Dia 11 de junho, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite. Está aberto aí para quem é namorado, para quem é noivo, para quem é casado, para estarem aqui sexta-feira, dia 11 de junho, às 8 horas da noite. Amém? Se você não tem namorado, profetiza, ora, que você vai ter em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E também um recado em relação ao retiro de casais lá em dezembro. Porque a gente recebeu uma notícia do Ministério, né, que ainda não foi fechado o hotel do retiro de casais. A data está certa, entretanto, o hotel não foi fechado ainda, tá bom? Devido aí a toda essa condição social que a gente tem vivido, muitas pessoas desempregadas, então o pastor Newton ainda está buscando umas outras oportunidades aí de hotéis. Então, assim que eu tiver essa notícia, eu passo para os irmãos, mas está agendado na mesma data o retiro de casais, no segundo final de semana de dezembro, depois do batismo, depois do final de semana do batismo, nós teremos o retiro de casais. Só não sabemos ainda qual hotel que vai ser. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você tenha sido edificado através dessa palavra e esperamos vocês aqui no próximo culto. Amém?